Senhores e senhoras, saudações, paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Sim, é com grande alegria que eu, Bruno Mosman, aqui estou pela primeira vez no Núcleo Espírita Biocibernética Ramatiz, em retorno ao bairro do Tucuruvi. Já fiz exposição em uma outra casa espírita, mas aqui é pela primeira vez. Com certeza, contagia-me com a energia dos queridos irmãos aqui presentes, os encarnados, os da cúpula espiritual, os que nos estão acompanhando pelas redes sociais da casa. E sim, falar de Ramatiz, com grande alegria nós falamos em nome deste ser espiritual, que, pelas mãos abençoadas de Ercílio Maes, tivemos a oportunidade de ter tantas ferramentas de expansão de consciência que convido-os para que construam quem não teve ainda a oportunidade de estudo dessas obras. Como também do nobre irmão estelar, Comando Asta, na figura desse ser transcendente em intelecto e moral, Asta Sharon, o seu comando estelar junto ao nosso querido planeta, a nossa querida essência Gaia, neste momento ímpar da humanidade, em que buscamos a nossa ascensão espiritual. Transição planetária, separação do joio e do trigo, sim. Estamos, caríssimos, vivendo os finais dos tempos. Rapidamente apresentar-me-ei, para que não tomemos tanto tempo de nosso projeto, como também da atenção dos queridos irmãos e irmãs. Nasci no ano de 1981, ano este a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Caríssimos, ganhou para o mundo material? Não, mas ganhou para o universo. Até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade, convidando-nos assim para que também nós ganhemos o nosso em nossa individualidade, porque cumpriu de forma fiel a sua programação reencarnatória, no lado intelectual, como também no lado da moral. Sendo um espelho transformador de mentes na continuidade da codificação kardeciana, sim. Então, a nossa gratidão a Francisco Cândido Xavier. Assim sendo, eu vou completar daqui a pouco, no 7 de setembro, 45 anos. Tenho o hábito de dizer que eu sou espírita desde berço, desde evangelização infantil, mocidade, juventude, cursos, algumas atividades que desenvolvo no campo dos trabalhos mediúnicos de atendimento fraterno, como também de desobsessão no campo das exposições evangélicas. E está tudo certo, é assim que devemos nos esforçar. Neste momento, com os nossos mentores individuais querem que nós nos esforcemos um pouco mais. No campo das exposições evangélicas, praticamente ali desde fevereiro de 2024 até hoje, computando-se assim 2 anos e 4 meses, convidá-los inclusive no final para que se inscreva em meu canal no YouTube, mais de 250 exposições já gravadas. E assim vamos, caríssimos, construindo essa família universal, a qual a minha felicidade tem que ser a ascensão de cada um de vós, onde quer que nós estejamos, e assim reciprocamente. Porque foi assim, e sempre será que o meio Rabi da Galileia, há pouco mais de 2.000 anos atrás, com seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação, deixou-nos com teoria e principalmente prática alicerçada para a posteridade, por meio das sucessivas encarnações que, se nós nos utilizarmos, íamos ao longo de nossas oportunidades em espírito, quando aqui acoplássemos novamente em um corpo material, como cá nós estamos neste século XXI, terceiro milênio, acabamos de findar um quarto do nosso século, já que estamos no ano de 2026, e questionemos o que estamos fazendo da nossa vida nas 2 dimensões. Neste momento agora em estado de vigília, com os olhos abertos, como também daqui a pouquinho, se nas madrugadas, no mundo espiritual, na erraticidade, em desdobramento espiritual, porque é o corpo físico que repousa, não o espírito, nos 7 dias da semana, para que recomponham suas energias e encarem um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. Está tudo certo, faz parte do progresso de nossa ascensão espiritual. E assim, nesses comentários iniciais,
Os irmãos e irmãs aqui já estão tendo uma ideia acerca deste auxílio da IA, a qual buscamos construir em nosso slide mestre, a temática que nós iremos começar a trabalhar, sim, nova terra. Como tornar-me um agente transformador, multiplicador de benesses aonde quer que nós estejamos, a quem esteja ao nosso redor, desde o princípio inteligente, que a codificação kardeciana afirma-nos que Deus cria simples e ignorante, ou seja, da estaca zero, lá no reino mineral, até nós que estamos no reino que? Hominal. Olha, caríssimos, milênios e milênios, conscientes ou não, estamos buscando as nossas evoluções. E a casa de portas abertas aqui no bairro do Tucuruvi, semanalmente, convida-nos ao que aqui nós recebemos, expandir aonde quer que nós estejamos nessa proposta. Embasar-me-ei, caríssimos, neste conteúdo, principalmente na quadrilogia intitulada Transição Planetária. Sim, 4 obras. Não vi se ela tem aqui na biblioteca e os livros novos. Trazida pelo querido Divaldo Pereira Franco, médium que voltou para o mundo espiritual no ano passado, lembram-se, aos seus 98 anos de idade, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde, lá desde a primeira obra, intitulada Transição Planetária, na sequência, o amanhecer de uma nova era, na terceira, perturbações espirituais, e no ano de 2021, naquele momento crítico da humanidade, em pandemia, em Covid-19, vem esse querido irmão fechar a quadrilogia com o título No Rumo do Mundo de Regeneração. E este ser, este meigo Rabi da Galileia, um dos maiores e mais perfeitos extraterrestres que aqui aportou-se por meio da reencarnação. Sim, porque divisamos que nem ele é originário desse sistema solar. Lógico que não. Em comparação com tudo que passou até agora aqui por meio do campo reencarnatório, concordam comigo, caríssimos? Nesta imagem, reunindo-se com os queridos seres de outros orbes, de outras constelações. A seu pedido, estes estão corporificando-se desde a década de 70. Se alguém quiser comprovar isso, além das obras materializadas, como eu disse, a quadrilogia, essas 4 obras, tem também um vídeo no YouTube do Divaldo, em respondendo ao término de um congresso, pergunta das pessoas ali, dos assistidos que estavam presentes naquele momento. E Divaldo, na época, ele disse que, inclusive, teve contato com alguns destes extraterrestres encarnados em um corpo físico adâmico, da raça adâmica, do reino hominal, e que dá para ver a diferença intelectual, moral. Não é apenas, como diz essa quadrilogia, lá na constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas, que veremos próximo do término do nosso projeto desta noite de segunda-feira, que aqui estão aportando por meio da encarnação de Alcione, não apenas de lá, como também da constelação de Órion e outras mais constelações. Por isso que trouxe essa imagem sugestiva. Olha a rosa mística de Nazaré, também que teve um papel ímpar no projeto reencarnatório do meigo Rabi da Galileia para nosso despertar de consciência ao longo das sucessivas reencarnações. Então vamos junto, caríssimos, mergulhar nessa oportunidade de ferramentas que buscaremos aqui com as intuições dos amigos espirituais presentes, que nós não nos divisamos com os olhos físicos da carne, fazer com que mais alicerces nós os tenhamos e da porta para fora aqui do núcleo espírita de biocibernética Ramatiz sejamos seres transcendentes onde quer que nós estejamos para os mais necessitados. É o grande convite desta noite, tá bom, caríssimos? Então vamos juntos, mergulhemos neste conteúdo que há de ser transcendente às nossas consciências imortais. E lógico, olha aquela frase que tanto nós conhecemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde ele vem nos dizer que sim, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém há de ir ao Pai se não for por seus exemplos e atos aqui praticados, concretizados. E este amigo Rabi também nos afirmou o seguinte, que onde dois ou mais estiver reunidos em seu nome, de lá ele está. Então significa que o Rabi neste momento está conosco em consciência infractal universal, sim.
porque ele pode expandir-se 360 graus em qualquer lugar e instantaneamente, porque os espíritos de luz afirmam-nos que o meio de comunicação mais célere do universo é o quê? O pensamento. Então, toda vez que cada um de vocês, e de mim, e de nós, nas duas dimensões, quisermos conectarmos com o Meigo Rabi, com a Rosa Mística de Nazaré, que estava ali naquele cantinho, no nosso slide, mestre, assim o façamos, instantaneamente, em questão de segundos. É um grande convite de braços abertos, demonstrando-nos que somos eternos alunos do universo. Há pouco falei da codificação kardeciana, sim. Tudo que ela pôde nos trazer lá no meio do século XIX, desde 18 de abril de 1857, nesta obra, a qual nós a conhecemos, a depender do tradutor, de 1018 a 1019 perguntas e respectivas respostas. Mas muitos se esquecem que existem subperguntas e subrespostas. São mais 251 subperguntas e subrespostas. Então não é apenas 1018 a 1019 perguntas, porque as subrespostas e subperguntas são entendimentos diferentes, ainda que dentro de uma linha de raciocínio. Olha como é transcendente a primeira obra da codificação kardeciana. Será que ela algo tem a nos contribuir acerca do tema que nós estamos trabalhando? Lógico, assim vamos buscar na questão de número 25 o que o nobre professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, assim questiona a falange do espírito da verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofertou ao homem no campo reencarnatório material de terceira dimensão para lhe servir de guia e modelo, para que não nos percamos, para que não reincindamos em erros do pretéritos de reencarnações outras e sejamos mais assertivos em pensamentos e, consequentemente, em atos praticados. Precisamos ler a resposta, caríssimos. Ela vibra em nosso ser imortal. E Allan Kardec, na condição de pesquisador, de um grande pedagogo poliglota, traz-nos uma nota para que ainda tenhamos mais oportunidade de crescimento acerca dessa curta resposta dos Espíritos, afirmando. Não passa no slide que eu não li ainda a nota. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar na Terra para toda a eternidade, até que um dia esse orbe torne-se, conforme afirma o capítulo 3, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação kardeciana, publicada desde os idos de abril de 1864, sim, mundos celestes e divinos, que é o último estágio evolutivo a qual o orbe pode atingir e aonde os seres que lá possam habitar na condição de um mundo transitório tenha já atingido a perfeição relativa, jamais absoluta, porque só Deus, o Pai, a fonte criadora, pode a obter. Mas continua Kardec afirmando, Deus nos oferece como modelo mais perfeito e a doutrina que este ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus, porque ele era animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Caríssimos, não sei se já tiveram a oportunidade de ter ido aqui atrás, nessa sacada e nessa altura, e divisar um céu estrelado, olhar as muitas moradas da casa do Pai, título do capítulo 3 que há pouco eu mencionei, de um Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, como ali nós nos conectamos com o universo e dizemos a nós mesmos, espiritualmente, somos eternos alunos deste imenso universo. Pesquisas indicam que não existe, inclusive, só universo, e sim multiversos. Ah, como nós estamos ainda tão aquém de uma evolução intelectual e moral, mas reconstruirmos-emos a cada dia que passa, na humildade, simplicidade, pezinho no chão, dentro de nossas possibilidades e limitações, de seres ainda indo de final de estágio evolutivo de provas e expiações, segundo nível de estágio evolutivo de orbe. Passamos por mundos primitivos. Será que adentraremos no mundo de regeneração? Venha ao encontro do tema que estamos trabalhando como carro-chefe desta segunda-feira. Se ele é o guia mais perfeito que aqui passou, e há de ser para toda a eternidade,
porque esses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, porque sim, é o número que os irmãos espirituais atualmente nos afirmam, estarem em espírito acoplados em carne e osso, como aqui nós estamos neste momento, tanto desviamos dos seus propósitos celestiais, transcendentes, valorizando mais o ter em detrimento do ser. O ter, caríssimos, é importante que nós tenhamos recursos, bens materiais, para que mantenhamos dentro de progresso num campo reencarnatológico. Quem aqui consegue viver de energia do prana? Ninguém consegue, não é verdade? Todo mundo precisa de vestimenta, itens de higiene e limpeza, uma moradia, alimentação, etc, etc, etc. Tá tudo certo dentro do estágio evolutivo ainda do nosso órgão de final de provas e expiações. Tudo certo, lógico, mas e o ser? O que realmente levaremos para a eternidade? Caríssimos, ninguém de nós aqui no momento da desencarnação se quer levar um fio de cabelo para o mundo espiritual. Não leva. Podemos levar, com certeza absoluta, o intelecto por nós construído ao longo de toda uma encarnação, fora o que já adquirimos da bagagem espiritual de milênios e milênios atrás, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, como, consequentemente, a moral, a caridade, a fraternidade. Diga-me com quem andas, que poderei dizer quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados o quê? Espiritualmente. Quem mesmo nós queremos estar acompanhados na 24 horas por dia? Com os nossos mentores individuais ou com os ditos em ignorância, em ausência de conhecimento, em ausência de luz, os ditos obsessores? Tudo é frequência energética, caríssimos. Prestaram atenção no que a irmã aqui nos ensinou acerca da biocibernética que acontece nos atendimentos da casa. É imprescindível que aqui nós recebamos a cada vez que fisicamente estejamos, mantenhamos e os potencializemos para com a humanidade, os mais necessitados. Assim estaremos cumprindo o objetivo do nosso contrato consciencial reencarnatório, que todos nós firmamos junto aos nossos mentores individuais. É fácil, caríssimos. Fácil é falar, não é verdade? Como é fácil esse ser estar aqui à frente, independentemente de quem aqui esteja à frente. Falar, decorar, memorizar, explanar, isso é fácil, todo mundo tem a capacidade para tudo. Mas o grande desafio consciencial e existencial de cada um de nós, assistidos e trabalhadores, é da porta para fora do núcleo espírita de biocibernética Ramatiz, junto à conexão de Ramatiz, de Ashtasher e os demais extraterrestres, as falanges de médicos, socorristas, os guardiões. Eles querem o nosso êxito, caríssimos, mas não podem fazer por nós, como também nossos mentores individuais não podem. Este ser, para sua ascensão até hoje, nenhum de seus mentores ao longo de toda a sua trajetória fez por ele. Não, porque senão ele não ascenderia, como nós também não ascenderemos espiritualmente se não fizermos por merecer. Nós somos os construtores, os artífices da nova terra, do mundo de regeneração. Entendem o porquê trouxemos essa temática? Nova terra. Como tornarmos agentes transformadores, multiplicadores de benesses pelo bem agir. Simplicidade, humildade, um ouvir, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, uma distribuição de uma manutenção de um item de higiene e limpeza, ou de uma cesta básica que o irmão citou, ou de um brinquedo também que a casa distribui aos mais necessitados. Olha porque, caríssimos, nenhum de nós, sem exceção, isso afirma-vos, tá bom? Quando ao desencarnarmos, diremos à nossa consciência: eu não sabia, eu não tinha oportunidade de ser útil ao meu semelhante, porque eu era pobre, de consciência, de intelectualidade, como também de recursos materiais. Não é necessário que tenhamos tanto para que sejamos úteis e caridosos. Concordam, caríssimos? Acabei de falar: um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra, um não julgueis para que não sejais julgados como nós, afirmou o Neigo Rabi da Galileia, porque cada cabeça aqui, caríssimos, é uma sentença. Cada um está num degrau evolutivo, moral e intelectual. Nem posso afirmar-vos, cada um de nós, sem exceção, que somos originários da nossa querida essência gaia do planeta Terra. Alguém aqui pode levantar o dedinho e afirmar-se isso em reino nominal. Não estou falando nem do princípio inteligente, criado simples e ignorante lá no reino mineral. Olha como nós somos seres universais.
Desafiar-nos-emos a cada minuto de nossos dias para que mantenhamos em equilíbrio, em uníssono com as energias que recebemos aqui do Ramatiz, de Ashtasheran e de outros mais extraterrestres que fizeram a sua parte, passaram por momentos turbulentos como a Terra, a essência Gaia está passando, os seres em experiência evolutiva aqui neste momento, mas venceram e querem que nós também vençamos os nossos, de baixo para cima e de dentro para fora. Humildade e simplicidade, e sendo úteis aonde quer que nós estejamos. A codificação kardeciana é libertadora, caríssimos. Quem não teve a oportunidade de estudá-la, convido-os para o estudo. Aqui o irmão falou do curso de desenvolvimento mediúnico imprescindível para que desenvolvamos, afloremos a nossa mediunidade e sejamos mais úteis ainda também para com os da quarta dimensão, estes que nós não divisamos com os olhos físicos da carne, ditos espíritos imortais, como nós os somos, apenas então somente temporariamente, sem um novo corpo físico, mas um dia voltar-se-ão novos, seja no corpo masculino, seja no corpo feminino, não importa. O importante é que mergulhemos por meio da reencarnação em uma nova vestimenta carnal e busquemos assim a nossa ascensão espiritual. Assim, a missão de nós, agentes da nova Terra, é de evoluirmos moral e intelectualmente. Estamos falando a respeito disso. Onde cada espírito reencarna para aprender, para progredir e cumprir tarefas úteis ao bem coletivo, não apenas ao bem individual, singular. É o grande desafio de sairmos tanto do eu na busca do nós, do coletivo, do macro. O Rabi assim o fez. Ramatiz assim o fez, Ashtasheran também assim o fez, a Rosa Mística de Nazaré Maria assim o fez, José, aquele que foi tutor de Jesus, na condição de Saint-Germain, atualmente um dos mestres ascensionados da humanidade, também assim o fez, convidando-nos para que também assim nós o façamos. Seja na família, no trabalho, no ambiente profissional. Como é desafiante, principalmente no ambiente profissional. Não é verdade, caríssimos? Ou na sociedade, nas ruas, com pessoas conhecidas e ou desconhecidas. Atuando como instrumento para a transformação do planeta em sua estrutura física e de nós mesmos, por meio da meritocracia que devemos construir por bem agir. Para que voltemos aqui, daqui a algumas décadas ou séculos, no próximo estágio evolutivo, que há de ser o mundo de regeneração, mas precisamos fazer, tá bom, caríssimos? Isso afirmo-vos. Os vossos mentores, como o meu, também já estão trabalhando a respeito para tanto, mas não podem fazer por nós. Repito, religar-nos-emos diariamente com eles, na nossa antena psíquica, por meio do bem agir, para que assim recebamos as ideias naturais e límpidas e cristalinas para que não erremos, não incorramos em erros do pretérito que tanto nós já incorramos e tanto já nos prejudicou e que desafiar-nos a não mais os praticá-los em pensamentos e consequentemente em atos praticados. Atuando como instrumento para a transformação do planeta assim de nós mesmos, repetimos isso, cultivando o amor, a caridade e a reforma íntima, e também aquilo que o Meigo Rabi afirmou-nos, que melhor oremos e melhor vigiemos. Orar é estar em conexão com os nossos mentores, que é o elo mais direto com Deus, para com o nosso Pai maior, e vigiai os pensamentos, os atos praticados, as maldades que ainda são desenvolvidas pelos seres ainda não despertos minimamente neste orbe, nas duas dimensões da vida, espiritual como também na material, a qual estamos neste campo reencarnatório. Não é fácil, mas vamos buscar a nossa transformação a cada dia que passa. Olha a biblioteca aqui. Quantos livros para aquisição ou até mesmo para empréstimos, para que aproveitemos melhor o nosso tempo. Este mesmo ser também afirmou-nos que responderemos centil por centil, pensamentos e atos realizados. Mas nós, os espíritas, e ou espiritualistas, e ou universalistas, podemos acrescentar um pouquinho mais. Não pensamentos empreendidos, porque condições para isso nós já temos, minimamente despertos. Nós já estamos sendo aqui no núcleo espírita de biocibernética Ramatiz, no bairro do Tucuruvi, onde quer que mais os irmãos estejam indo em outras casas de despertar de consciência e ferramentas para tanto termos para nós colocar em prática. É assim que vamos caminhando para frente.
Se tivermos que dar um passinho para trás, normal. Estágio evolutivo do orbe ainda é propício para tanto. Mas reconstruamos-nos dois à frente, dentro das energias que aqui nós recebemos, do campo de divulgação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, da codificação kardeciana, das obras complementares. Caríssimos, o que não nos falta é ferramenta para a nossa ascensão espiritual. É o que devemos nos questionar dia após dia. O que eu estou fazendo para ser o agente da nova Terra? Porque ela já está em pleno desenvolvimento, ainda que os meios de comunicação, porque isso não dá retorno pecuniário, não esteja despejando em larga escala para nós, os encarnados. Sim, o bem está crescendo exponencialmente, mas o que dá a mídia mesmo, o que só falta torcer e, se duvidar, sai sangue de alguns telejornais que infelizmente passam e muitas crianças jovens assistem e não traz benefício nenhum. Muito pelo contrário, às vezes traz desequilíbrio na escolinha deles, no envolvimento no campo familiar. Olha a cartilha que a irmã também deu, a primeira irmã que aqui nos trouxe as diretrizes para que mantenhamos em harmonia com os nossos no ambiente familiar. E é importante que estejamos atentos. O que estamos lendo, o que estamos assistindo, o que estamos ouvindo e principalmente o que estamos compartilhando com o meio neste mundo globalizado. Já que responderemos sentir por sentir pensamentos errados praticados, é o grande convite que até este momento esta temática está nos convidando a refletir acerca do nosso dia a dia. Caríssimos, falamos há pouco desta obra, a terceira obra da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós temos um irmão espiritual, lá no capítulo 5, item 20, com o nome de François Nicolas Madeleine, na cidade de Paris em 1863, ou seja, praticamente quase um ano antes da publicação desta obra, nos afirmando o seguinte: lógico, vindo ao encontro com o tema que estamos trabalhando. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho, como também de miséria. Miséria material, miséria intelectual, miséria moral, normal, natural, dado o estágio evolutivo ainda do nosso orbe. Como também o nosso quinhão de sofrimento e de desencano, de frustrações, de decepções, de derrotas, de injustiças, de tantos seres que propagam situações tão malévolas à humanidade, mas que possuem enormes recursos pecuniários, bens materiais. Tudo isso é transitório, tudo isso passa, tudo isso é empréstimo da fonte criadora. Então, tomemos cuidado com o que nós estejamos pedindo para a nossa atual encarnação, para que não nos percamos como esses estão se perdendo. Um dia terão que responder sentir por sentir em retornando para o mundo espiritual, por meio da desencarnação. É o que convida-nos a que o Ramatiz, junto a Ashtasher, a nossas consciências. Pelo que é fácil chegar a essa conclusão de que a Terra ainda é um lugar de provas e expiações. Falei que esta obra foi lá pelo meio do século XIX, correto? Estamos no século XX, no terceiro milênio. Ainda estamos nesse momento de provas e expiações em estágio final? Estamos. Mas vamos ver ao longo deste conteúdo que muitas luzes estão sendo dispendidas e direcionadas ao nosso orbe, que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e principalmente, consequentemente, mãos de agir, aonde quer que nós desejamos, a tudo que este ser está nos proporcionando para que, enfim, reajustemos junto à consciência cósmica de seres que querem ser felizes e querem proporcionar a felicidade dos que estejam ao seu redor. Aqui nós trouxemos alguns tópicos acerca do que estamos vivenciando, caríssimos. Acredito que até o final aqui do nosso auditório, os irmãos estão podendo acompanhar o que aqui está escrito, fazendo com que, em sabendo vivenciar estas situações, transmutemos-las para agora o positivo. Não é fácil, mas vamos esforçar para tanto, ainda que o mal esteja predominantemente em relação ao bem. Mas repito, há pouco falei isso, o bem está crescendo exponencialmente, mas não é divulgado. Não importa, o importante é que eu seja o agente da nova Terra, cada um de vós também sejais em vosso dia a dia, dando apenas então somente satisfação a quem mesmo, caríssimos, aos nossos mentores individuais. E o que eles são mesmo?
as nossas consciências ao voltarmos para o mundo espiritual. Sabiam que os Espíritos nos afirmam que apenas e tão somente a nossa consciência que cobrará o que nós fizemos de ruim, mas também o que nós fizemos de bom. E nesse grande espaço de tempo, ao longo de toda uma encarnação, o que poderíamos ter feito a mais por tudo que consciencialmente nós recebemos de uma casa em sua estrutura física e em atendimentos consequentemente espirituais que sempre aqui nós recebemos aqui, por exemplo, no Tucuruvi, no Ramatiz. É o grande convite para que sejamos pessoas melhores. E sim, a felicidade integral não há de ser desse mundo, ainda, como também afirmou o meigo Ravindranath Galileia, nem no estágio de regeneração em seu processo mais avançado, nem no estágio que é o quarto nível de estado evolutivo de um homem, que são os mundos ditosos e felizes, mas sim, também falei isso logo no começo. O que é o último nível de estágio evolutivo, que são os mundos celestes e divinos? Lá receberemos, alcançaremos por construções por nós mesmos, empreendidas no individual em prol do coletivo, a felicidade integral, na condição de integral em proporção de criaturas relativamente falando, porque integral, o todo, o universal é só o Pai, Deus, a fonte criadora. Vamos, caríssimos, vamos construir essa fraternidade universal, que a regra de Ramatiz é a regra do comando Ashtan e todos os demais extraterrestres que trabalham com ele, da cúpula espiritual desta casa que trabalham com estes seres estelares e todos mais que estejam ao nosso redor, que são os nossos mentores individuais. Vamos conseguir esforçar-nos para tanto. Não é fácil, mas desafiar-nos a cada minuto de nosso dia a dia para com os testes que os nossos mentores empreendam para nos testar se estamos de forma gradativa, o que aqui estamos recebendo, absorvendo, estamos realmente colocando em prática para que vençamos este estágio de provas e expiações a qual nosso homem ainda está passando e vai passar com os nossos esforços individuais. Este mesmo irmão, que há pouco citamos uma passagem dele, ainda no item 20 deste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, olha o que ele vem nos dizer, caríssimos. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem, e que somente nela, e numa única encarnação, nossa, uma única encarnação, quem ainda pode pregar isso? Lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza possa comportar, felicidade no campo do intelecto, como também na moral, caridade e fraternidade. Iludem-se e iludem aos que estejam ao seu redor, aos que os ouvem. Será que algum de nós aqui, caríssimos, nas duas dimensões da vida, estamos nos iludindo aos que assim pregam isso e outras más situações que em nada agregam ao nosso avanço espiritual? Não. Na verdade, não. Não estamos mais nos contaminando com estes. Pelo contrário, estamos nos contagiando com os esforços dos trabalhadores encarnados que estão em conectividade 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, com a cúpula espiritual, com o comando Asta Shera, com o Ramatiz e outros mais seres estelares para o nosso bom atendimento a cada vez que aqui estejamos. Ah, bem-aventurados somos todos nós que, ao sermos testados no nosso dia a dia, recordemos de tudo que estejamos recebendo aqui no bairro do Tucuruvi, porque seremos mais assertivos, não incorreremos em erros do pretérito que tanto nós já incorremos e não queremos mais incorrer para o nosso prejuízo, para o nosso estacionário espiritual, jamais regressão, a codificação kardeciana, que inclusive aqui estamos nela, nesta terceira obra da codificação, ela afirma-nos em qualquer canto deste universo, o espírito que habita e habitou em algum momento o reino nominal não regride, pode estacionar. Raras vezes, independentemente da temática que eu traga nas casas espíritas, eu deixo de indicar 2 obras para estudo transcendente, demonstrando um intercâmbio entre mundos de ramos espirituais mais evoluídos para com os menos. Que aconteceu, acontece e acontecerá para toda a eternidade. A primeira obra, A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico, e o médium lógico Chico Xavier. E a outra obra, Os Exilados de Capela, de Edgar Arnaud. Ah, caríssimos, o que não nos faltam é ferramentas alicerces para que, neste convite de Jesus, junto aos extraterrestres,
saibamos receber o que eles estão nos trazendo, porque muito fizeram, muito venceram, e agora glorificando-se no reino hominal, na raça adâmica, aqui haverão de nos demonstrar. Bem-aventurados sejamos todos nós que estejamos nos comportando como alunos que, por exemplo, sentem na primeira carteira, prestando atenção integralmente nestes bons exemplos e saindo reverberando estes bons exemplos deles para com os ainda mais necessitados que nós, os nada ainda despertos, consciencialmente e espiritualmente. Porque aqui estamos, minimamente podemos dizer que estamos sendo proporcionados o nosso despertar com cada temática e cada voluntário que aqui à frente venha. Porque estes que aqui vêm nunca estão sozinhos, estão com os seus mentores, estão com os que auxiliam de forma integral, ou aqueles que vêm por afinidade de propósitos com as cúpulas espirituais das casas. Caríssimos, acreditem, o que não nos falta é ferramenta para que cresçamos, ascendamos e não incorramos em erros do pretérito. Vamos conseguir, liguemos mais a proposta que tanto aqui nós recebemos de Jesus, de Maria e da cúpula espiritual desta casa. Não é fácil, repito, mas esforçar-nos para melhorarmos a cada dia que passa. Olha, Nicolás, François Madalena ainda contribuindo conosco dizendo: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energeticamente do homem velho. O que é se despojar do homem velho, caríssimos? Sobre tudo que estamos buscando aqui desenvolver de raciocínio para o nosso bom entender e o nosso bom praticar no nosso dia a dia. Além do que já falamos, eliminando relativamente o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e tantas outras mazelas que não preciso aqui repetir e que nós vemos que o mundo ainda, infelizmente, de sabor deles mesmos, buscam empreender em prejuízo dos menos despertos. Vamos trabalhar no lado oposto. Mas agora em prol da luz, da caridade, da fraternidade, a convite de François Nicolas Madalene para que abandonemos de uma vez por todas o homem velho e rumemos ao mundo de regeneração, essa nova terra, como construtores e artífices de sermos os transformadores, de baixo para cima e de dentro para fora. Humildade, simplicidade, pezinho no chão. Se alguém aqui tiver muito caríssimos no campo material, no campo pecuniário, bem-aventurado seja e faça muito em expandir para o universo dos mais necessitados. Porque eu vou me recordar novamente do Rabi. Por que será que eu estou me recordando disso? Ele disse que não devemos amontoar onde os ladrões possam roubar e as traças possam corroer. E tudo é transitório, tudo é empréstimo. Então quem muito tem, muito expanda. Quem pouco tem, como por exemplo é o meu caso, façamos o que dá para fazer. Mas de coração, como o óbolo da viúva lá da passagem do Novo Testamento, da segunda revelação deste mesmo meigo Rabi, colocou ali do seu coração aquela moedinha. E foi uma moedinha que no gasofilácio multiplicou-se em benesses para a eternidade e as nossas consciências, aos que estão tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir onde quer que nós estejamos. Em um curto parágrafo, quanto nós poderíamos falar aqui sobre a proposta do abandonar do homem velho. É só o que Ramatiz nos trouxe pelas mãos abençoadas de Hercílio Maés. E estava falando com o seu Getúlio, que foi o trabalhador que me permitiu aqui vir pela primeira vez. De todas as obras de Hercílio Maés, se eu não me engano, falta só duas para mim ler. A que eu mais gostei, A Vida no Planeta Marte, porque eu tenho esse espírito universalista. E quem ainda não leu essa obra, caríssimos, convido para que leia. Será que na codificação kardeciana, Allan Kardec, o codificador, teve contato com os extraterrestres? Afirmo-vos que sim. Lá desde a Revista Espírita, da edição de abril de 1858, não nos esquecendo que a Revista Espírita faz parte do compêndio do que Allan Kardec aqui materializou para as nossas consciências de 1858 a 1869. 12 anos ininterruptos. E por que será que lá Kardec foi ter contato com os que um dia foram de Júpiter, vieram para cá, encarnaram-se no orbe, fizeram a sua parte de forma brilhante e para lá retornaram? Jupiterianos, extraterrestres não originários da Terra. Posso dar apenas dois exemplos, caríssimos? Sim, um deles, Zoroastro, esteve aqui antes, inclusive, da corporificação do Cristo. Como também Mozart.
no Google Imagens, caso os irmãos queiram colocar e conhecer. Pena que está em preto e branco, porque isso foi no século XIX, como era a residência, a imagem da residência de Zoroastro, como também de Mozart, lá em Júpiter, basta colocar desenho da pictografia da residência de Mozart ou de Zoroastro. Lá vai ser demonstrado. Tem outras, mas estou citando apenas duas, porque o tempo é curto. Ah, como esse tempo voa! Meia hora já se passaram, caríssimos. Como ser um agente transformador? Será que precisamos citar isso aqui? Ou já estamos empreendendo na nossa simplicidade e humildade e haveremos de hoje em diante, em somatória com tudo que já recebemos aqui desta casa, potencializar ainda mais, porque somos sim capazes para tanto. E para tudo isso aqui, não precisa de recursos vultosos para que sejamos úteis aos mais necessitados. As tarefas do bem, a disciplina, comprometimento no trabalho profissional e também voluntário, como aqui a casa assim o faz. Desapego de coisas materiais que são transitórias, são empréstimos a cada reencarnação em um orbe físico a qual acoplemos em espírito em um corpo físico. Fidelidade ao Evangelho de Jesus, a segunda revelação, mas também a terceira, ao Consolador prometido, que é uma continuidade, porque o Beigo Rabi afirmou que rogaria ao Pai que aqui viesse, materializasse o Consolador prometido, e assim foi. Se vê isso no começo, a 18 de abril de 1857, como também, e consequentemente, as obras complementares. Ah, caríssimos, só de Francisco Cândido Xavier, impressas já tem cerca de 500. Divaldo Pereira Franco, mais de 250. Se eu citar mais 2 ou 3 aqui, passa de 1000. Percebe aquilo também que eu disse logo no começo, que ninguém de nós, sem exceção, caríssimos, não haveremos de dar desculpa às nossas consciências de que não sabíamos, como tão pouco tínhamos condições mínimas para sermos úteis aos mais necessitados. É só o que nós temos. Só a casa, por meio do patrono dela, por meio do médium Ciro Maes, tem mais de 10 obras. Fora outros médios que teve outras obras, mas que eu também não posso citar sobre ali o conteúdo dela, também atribuída a Ramatiz. Mas gosto de citar de Ciro Maes, porque eu li-as e vi que estava em consonância com o Novo Testamento de Jesus e principalmente com a codificação kardeciana e consequentemente também com as obras complementares que há pouco eu citei. Assim, potencializamos todas essas benesses para o nosso próprio benefício, porque assim, ao colocar a cabeça no travesseiro, estaremos tranquilos de que estamos esforçando-nos para sermos melhores a cada dia que passa. Sente o prazer em servir sempre, jamais por obrigatoriedade. Por exemplo, um trabalhador de uma casa espírita ou qualquer outra religião, se não estiver se sentindo bem, e isso é normal nesse momento conturbado do planeta Terra, nem venha trabalhar, para que ele não esteja contaminando o meio e os que estejam ao seu redor. E isso é natural. Todos nós podemos incorrer nesta situação. E quem não as incorre? É um ambiente profissional, um ambiente do lar, que muitas vezes reencarnamos com algozes do passado, nas ruas, essa violência. Ah, caríssimos, mas faz parte desse processo evolutivo de cada um de nós. Assim sendo, se tivermos que estar em algum lugar para auxiliar os mais necessitados, cada um de nós somos muito necessitados em moral e em intelecto. Façamos pelo bem agir, pelo prazer de sentir a felicidade de ser útil ao nosso próximo, jamais por obrigatoriedade, senão não ser-nos-á benéfico para que computemos os tais bônus hora que receberemos no mundo espiritual, para que aceleremos o nosso processo de retorno às colônias espirituais e, consequentemente, aceleremos o nosso processo de retorno por meio da reencarnação em uma das muitas moradas da casa do Pai, não apenas a nossa querida essência Gaia, a qual Meigo Rabi ali está beijando o nosso planeta Terra. Pregar com os bons exemplos, alguém tem dúvida disso? Não. Dominar os vícios, defeitos e imperfeições. É só que estaremos nos desafiando de hoje em diante em tudo que nós já recebemos desta casa e ainda veremos de receber ao longo deste ano e outros ou mais posteriores. Renunciar a privilégios transitórios. Falamos a respeito disso também, caríssimos. É natural. E a prece, não a decorada, e sim a conversa sincera com o nosso Pai.
dentre 4 paredes, de preferência na hora de dormir ou na hora de acordar, ou a hora que nós estejamos sozinhos em silêncio consciencial, o que ela pode nos auxiliar mesmo para que mantenhamos em equilíbrio acerca de tudo que a irmã explicou sobre a biocibernética que aqui a casa empreende em benefício dos nossos corpos físicos, como também corpos semimateriais, corpos perispirituais, renovando pensamentos e pacificando as nossas emoções tumultuadas, atraindo as energias da espiritualidade superior, que são estes mesmos, além da cúpula espiritual dessa casa, os nossos mentores individuais, afastando os espíritos obsessores por não estando nós dando guarida ao campo de influência que eles tentam empreender em nosso desfavor. Tabagismo, alcoolismo, sexualidade em demasia e outras mais mazelas, pensamentos errados, inércia, ociosidade, tudo isso é prejudicial. A irmã falou aqui isso em outras palavras. Recordei-me neste momento, esforçarmos-nos para irmos abandonando a cada dia que passa essa conectividade que ainda nós em humanidade damos guarida a estes em desequilíbrio, em ausência de conhecimento, os ditos obsessores, motivando nossos inimigos do pretérito, como também do presente, a nos perdoarem por meio do que mesmo? Da nossa reconstrução diária, do nosso bem-agir, demonstrando a eles que muitos somos imperfeitos. Afirmo-vos que todos nós, sem exceção, senão cara não estaremos reencarnados nesse momento ímpar de ascensão deste orbe, mas que eles também haverão de ser felizes se esforçarem-se também para tanto nos seus campos individuais, de baixo para cima e de dentro para fora. Não adianta continuar nos obsediando para a eternidade, porque o maior prejudicado vão ser eles mesmos. Se nós estivermos nos esforçando, quem ascenderá espiritualmente, que transcende o que é material? Já temos essa resposta, na verdade, caríssimos. Então, esforcemos para tanto. Revitalizemos os mecanismos de defesa imunológica do nosso corpo físico, o líquido que precisa ser ingerido, a alimentação correta, o tempo de descanso do repouso do corpo físico nas madrugadas, a leitura sadia, o tempo bem empregado nas obras de caridade, tudo isso computar-se-á a nosso benefício se esforçando-nos para tanto nós estivermos em humildade, simplicidade, pezinho no chão, repito, e dentro de nossas limitações, mas jamais satisfeitos com o que nós somos até o prezado momento. E isso não significa, tão pouco quer dizer, que não devamos ser gratos por tudo o que recebemos até agora de Deus, da fonte criadora, e de nossos mentores individuais por meio das sucessivas encarnações. Não, muito pelo contrário, sejamos sim muito gratos, mas digamos a nós mesmos, hoje tem que ser melhor que o ontem, e o amanhã não preciso nem falar, né, caríssimos? Muito melhor tem que ser em comparação a todos os dias anteriores. É fácil? Dificílimo, mas é o grande projeto que este orbe, junto às diretrizes planetárias, aqui estão buscando empreender para o nosso benefício, por tudo que aqui estão despendendo aos nossos esforços que devam ser empreendidos. Vamos desenvolver mais a paciência, tenhamos mais coragem para perdoar, primeiro nós, auto-perdão, por sabermos que somos muito aquém ainda de evolução intelectual e moral, depois e consequentemente o nosso semelhante. Se eu não me amo, se eu não tenho a consciência de pouco em relação ao universo, saber e pouco ter agido ainda, como eu hei de explanar, eu hei de exemplificar ao meu semelhante se eu não estiver me esforçando para tanto? É o convite deste tópico. Ânimo, jamais desânimo em enfrentarmos as provações que muitas vezes afirmam os irmãos espirituais. Nós as pedimos para passar em estado de vigília em um campo reencarnatório. Por quê? Porque afirmam eles que nós, conscientes dos erros poderosos que já empreendemos em prejuízo de uma ou mais pessoas ao longo de milênios e milênios em reencarnações anteriores, queremos nos consertar, nos reconstruir, e assim pedimos para passar por essas mazelas que todos nós estamos passando em campo individual, como também em campo coletivo. Tá tudo certo, é o momento do estágio evolutivo do orbe, mas vamos vencer, vamos nos esforçar, vamos fazer como Chico de Valdo, Madre Teresa de Calcutá, e ela me dá foto em um dos slides na apresentação dos minutos iniciais aqui da casa. Madre Teresa de Calcutá, Giovanni de Pietro, de Bernardo Nacon, nós o conhecemos lá no século XI por Francisco de Assis e tantos outros exemplos, com o próprio patrono dessa casa.
oportunidades para o trabalho e estudo, falamos a respeito também, orientação para o tratamento de alguma doença do corpo físico, mas principalmente da alma, porque as mazelas do corpo físico é um reflexo do que estejamos nutrindo ainda em nossos corpos semimateriais, perispirituais, que é o arcabouço semimaterial ao qual nós estamos trazendo do pretérito tudo que nós já realizamos de bom, mas também de ruim. Correto? É o que vai fazer com que saibamos como tratar as doenças da psique dos nossos corpos semimateriais para que não reflitam negativamente nos nossos corpos materiais. Sempre gosto, caríssimos, de uma temática, trazer uma ou mais passagens das obras complementares, e dificilmente não cito algum irmão espiritual junto a Francisco Cândido Xavier. Olha esse poema transcendente às nossas consciências, que lógico, vem ao encontro do tempo que nós estamos trabalhando. Lá na obra, caríssimos, intitulada Relicário de Luz, trazida por espíritos diversos, nós escolhemos sim o irmão espiritual Amaral Ornelas, onde, no seu poema intitulado de número 78, Ao Viajor da Fé, ele vai nos convidar à seguinte conscientização. Vem Amaral Ornelas nos dizer: caminheiro da terra, escuta dia a dia a mensagem de amor em que te reconfortas. Avança sobre a dor das esperanças mortas. Na conquista do bem, eleva-te e porfia. Supera as tentações da treva, como também a da agonia. Louva o dever e a fé com que a ti mesmo exortas. E alcançarás, mais tarde, as rutilantes portas dos tempos imortais da divina alegria, dos nossos esforços em ascendermos para outros estágios evolutivos em outras das muitas moradas da casa do Pai. Sim, é isso que Amaral Ornelas está nos afirmando, mas ainda continua ele dizendo-nos: um dia voltará ao país de onde viestes, aonde mesmo a quarta dimensão, a erraticidade, o mundo espiritual, a verdadeira vida. Filho tornando a paz do santo lar celeste, fim da rude aflição da carne transitória, o corpo reencarnatório. E fecha assim Amaral Ornelas nos afirmando: segue, pois, com o meigo Rabi da Galileia, embora enfermo e ainda aflito que o somos ou não somos? Lógico, em menor, mediano ou maior grau. E assemelharás cantando a glória do infinito, aureolado na luz da suprema vitória sobre nós mesmos, de baixo para cima e de dentro para fora, na humildade e na simplicidade, como estes dois seres que eu quis trazer aqui em sua juventude, que nos últimos 2 séculos foram um dos maiores faróis desta humanidade, deste orbe, na dimensão espiritual como na material, de Valdo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier. Eis a nossa gratidão a Amaral Ornelas nessa obra Relicário de Luz, e convido-os para que estudem aí os outros poemas de outros irmãos espirituais. E Emmanuel, mentor de Chico Xavier, algo ele pode trazer que venha agregar a temática mestre que estamos trabalhando na noite de hoje, caríssimos, nesse primeiro dia útil da semana? Sim, Emmanuel vai nos dizer o seguinte: podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Ah, e como tem um preço? Orai e vigiai, reforma íntima diariamente, a cada minuto de nossa existência. Aceita-te como és, sem esperar destaque do mundo, mas sim dos vossos esforços individuais, na humildade, na simplicidade, repito, dando satisfação apenas e totalmente a Deus por meio da conexão maior que aos nossos mentores individuais, e estes a nossa consciência do bem agir, do dever cumprido a cada minuto de nossos dias. Continua Emmanuel dizendo: conserva a disciplina dos teus próprios impulsos. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca o quê? Ajudar-se. Caríssimos, o que Emmanuel nos afirma neste momento está fora a tudo a qual os amigos espirituais aqui, por meio da intuição, estão buscando nos transmitir, para que reflitamos e saiamos melhores do que quando adentramos aqui no Núcleo Espírita de Biocibernética Ramatiz, no bairro do Tucuruvi. Temos a resposta em nossas consciências. Então vamos nos esforçar para tanto, é o grande convite. Mas o que significa a nova terra? Será que ainda precisamos falar algo a respeito? Sim, vamos dizer o seguinte ainda. Nós
humanidade, pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, estamos adentrando e construindo aos poucos os alicerces, o novo estágio evolutivo a qual o planeta viverá, ascenderá, que é o mundo de regeneração. É o grande convite desta obra, a qual nós estamos aqui desenvolvendo. Lembra que eu falei também no começo, caríssimos, da escala evolutiva dos orbes, no capítulo 3, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui está. Já passamos por este primeiro estágio evolutivo e estamos buscando findar o segundo, para que adentremos ao terceiro. Um dia tornar-nos mais conscientes e atuantes no quarto nível de estágio evolutivo. E um dia haveremos de ter a meritocracia por nós mesmos construídas, na simplicidade e humildade, de baixo para cima e de dentro para fora, atingindo a perfeição relativa na condição de criaturas em mundos transitórios que são celestes e divinos, que logicamente o bem há de reinar soberano. E inclusive um dia seremos convidados, como o Meigo Rabiu foi, para que sejamos cristos planetários co-criadores, desde a constituição física do orbe até o desenvolvimento dos seres em experiência evolutiva, criados simples e ignorantes, desde o reino mineral até nós que estamos no reino hominal. Por isso que o Meigo Rabi afirmou-nos que estaria conosco até o final dos tempos. Foi à toa que eu citei da quadrilogia Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, não. Se o Meigo Rabi convidou os seres mais evoluídos extraterrestres de fora do nosso sistema solar a aportarem aqui por meio da reencarnação, buscando demonstrar-nos que eles venceram e nós também não temos condições para vencer, isso significa o quê? Que o Meigo Rabi está nos ajudando da melhor forma possível, não fazendo por nós, como para quem quer que seja, porque senão a pessoa não ascende, não evolui, não cresce. Mas, dando-nos todas as ferramentas, como aqui, este capítulo 3, item 4, estamos convidando para que aceleremos, potencializemos e gozemos o benefício da felicidade relativa de uma forma mais séria, com o nosso bem agir onde quer que nós estejamos. Aqui estão os tópicos a qual, não nesse estágio inicial que estamos adentrando, mas do nível intermediário para o avançado, haveremos, enfim, de gozar e em alguns pontos eliminar de uma vez por todas, que também citamos que é este tópico do meio, grande desafio de cada um de nós. Vamos conseguir, caríssimos, esforcemos para tanto, não é fácil. Vem essa obra aqui, de Emmanuel também para o Chico Xavier, do extinto programa Pinga Fogo, da extinta BB Tupi. A obra essa intitulada Plantão de Respostas. Por que será, caríssimos, que de muitos dos relatos ali que Emmanuel nos proporcionou acerca dos questionamentos que ali foi feito neste programa, inclusive quem ainda não assistiu, tem no YouTube, tá bom? Os dois programas a qual Chico Xavier esteve, duas oportunidades diferentes, programas de mais de 1 hora, transcendente para a nossa consciência. Dentre muitos dos pontos que o Emmanuel cita nessa obra, ele vem nos afirmar que sim, a Terra tornar-se-á mundo de regeneração lá próximo de 2057. O Zemon pode nos afirmar o seguinte: mas por que 2057? Já que os espíritos de luz não gostam de precisar datas. Lógico que eles não gostam de precisar datas, mas eles podem nos dar o quê? Uma parametrização para que tenhamos a vontade e a certeza de que dias melhores virão com o nosso bem-agir potencializado a cada dia que passa. Caríssimos, 2057 menos 200 vai dar quanto mesmo? Falei dessa data, ou deste ano, logo lá no início, 1857. Olha porque o Meigo Rabi falou que estaria conosco até o final dos tempos. Olha porque os espíritos de luz nos afirmam que a Terra não está abandonada, ainda que pareça que o mal esteja vencendo, mas não está. O bem está crescendo exponencialmente. E isso faz com que acreditemos que, se construirmos a nossa meritocracia individual, haveremos de retornar por meio da reencarnação e gozaremos deste mundo de regeneração que haveremos de dar continuidade em nossos esforços individuais. É o grande contributo de Chico Xavier para as nossas consciências. Aqui, a obra que eu citei logo no início, convido-os para que estudem a quadrilogia Transição Planetária. Mas também tem, caríssimos, uma obra, naquele momento que estávamos saindo da pandemia no ano de 2023, já com o contributo da irmã Joana de Ângeles, que em uma de suas encarnações foi uma grande freira cristã.
Em 2023 ela vem trazer uma obra intitulada Mundo Regenerado. Não sei se os irmãos ainda estudaram, mas caso não, convido-os para que a estudem de grande transcendência, dando-nos também ferramentas para que sejamos melhores com tudo que recebemos aqui desta casa. É um movimento natural, caríssimos, estamos partindo para o feixe do nosso bate-papo fraterno. Temos a certeza que transição planetária ocorre em qualquer canto deste universo. Os degraus evolutivos em épocas, em tempos distintos. É natural que isso ocorra. Então, saibamos vivenciar esse momento transitório e, fazendo por bem merecer, voltaremos em momentos melhores. Neste canto ou em outro deste universo, das muitas moradas da casa do Pai. Aqui também falei destes espíritos que estão vindo desde a década de 70, que nos auxiliaram muito em moral, no campo filosófico, científico, tecnológico e tantos outros mais, porque eles venceram e querem que também nós vençamos, sejamos melhores a cada dia que passa. Caríssimos, estão vendo aqui essa fonte, poderão consultar, tem outras mais informações. Estas informações não estão em uma obra mediúnica, trazida por irmãos espirituais, mas sim podem ter sido intuídas por profissionais a respeito. Nesta obra que eu citei logo no início, essa quadrilogia da transição planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, olha o que as pesquisas atualmente nos divulgam acerca destes seres mais evoluídos que aqui estão aportando por meio da reencarnação. Este Alcione é um sistema quádruplo de planetas, onde ela está no principal do aglomerado das Pleiades, na constelação em direção de Touro. Está a uma distância de 440 anos-luz da nossa Terra. Lembrando que, caríssimos, um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. E ali fala que há 440 anos-luz de distância do nosso orbe. Olha o quilate de seres evoluídos que, a convite do Rabi, estão corporificando-se desde a década de 70. Vamos ou não nos beneficiar com tudo que eles nos estão trazendo, nós e os nossos descendentes, os nossos filhos e netos. Esforcemos para tanto, caríssimos. Possui mais de 1.400 vezes de luminosidade e o seu diâmetro é de 11 milhões de quilômetros. Jesus do céu! Ou seja, 8 vezes maior o do nosso Sol. E o nosso Sol é o corpo maior do nosso sistema solar. 8 vezes maior, meu Deus do céu! Olha o quilate desses seres. Alcione A gira no próprio eixo velozmente, atingindo cerca de 770 mil quilômetros por hora. É um sistema binário onde uma estrela anã vermelha fica orbitando em torno da maior, que é a Alcione A. Quem não leu essa quadrilogia agora vai ficar esticado para lê-la, para que veja o quilate do que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo, que aqui está corporificando-se. Ah, caríssimos, tem tanta coisa boa vindo por aí. Será que estamos construindo ferramentas para que voltemos para este orbe por meio da reencarnação? É o grande ponto de interrogação que eu quero que todos nós, sem exceção, levemos da porta para fora desta casa transcendente de luz nas duas dimensões da vida. Gosto de trazer também este querido irmão espiritual, conhecido por nós como médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que está no mundo espiritual desde a sua última encarnação, lá desde abril do ano de 1900. Caríssimos, ele vai nos dizer o seguinte, buscando o feixe do nosso bate-papo fraterno. Olha o que nos diz e nos convida, sugestionando-nos, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele vai nos dizer o seguinte, caríssimos, que solidários nós seremos união, mas se formos separados uns dos outros apenas e tão somente seremos o quê? Pontos de vistas. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis ao universo. O universo de oportunidade de servir a quem? Os mais necessitados. A nós mesmos, como também os que estão nas ruas. Nesse momento, sem onde ter a cabeça, onde colocar um travesseiro, um cobertor quentinho, uma casa, uma família, um lar, parentes, um animalzinho, enfim, um emprego. Uma disposição de crescer espiritualmente, transitoriamente falando. Porque um dia, como nós, saíram da condição de átomos e um dia tornar-se-ão arcanjos. Fecha Adolfo Bezerra de Menezes afirmando-nos e convidando-nos. Juntos atingiremos, alcançaremos os nossos propósitos existenciais, auxiliando-nos reciprocamente. Olha o último slide aqui consciencial. Com a ajuda da IA, caríssimos, trouxe todos esses seres que
desde o tempo de um pouco mais de 2000 anos atrás até este último século, tanto materializaram em prol de nosso benefício e ascensão espiritual. Poderia ter incluído ali sim Ramatiz, Astacheron, por que não? Outros mais, mas não ia caber o slide, não é verdade, caríssimos? Mas estes que muito fizeram, muito materializaram, questionam-nos, se sugestionam-nos. Filhos e filhas, o que estáis a fazer com tudo que esforçamos para tanto aqui materializar neste orbe? Esforcem-se para tantos. Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Assim afirmou o meigo Rabi da Galileia, apequenando-se em espírito para que nós engrandecêssemos em as sucessivas reencarnações vindouras. É o grande convite desses seres transcendentes. Vamos levar eles em nossos corações, em mentes espirituais, caríssimos, que transcende o que é provisório, transitório, fugidio, muitas vezes passageiro, que é algo material em nossas vidas. É o grande convite destes às nossas consciências. E, enfim, finalizamos o nosso bate-papo fraterno. Agradeço a presença de cada um de vós, praticamente enchemos todas as cadeiras aqui no mundo material, sem falar no mundo espiritual, porque normalmente os espíritos afirmam que tem no mínimo de 10 a 20 vezes mais irmãos que estão dentro de um processo de resgate, sendo tratados nos hospitais espirituais que sempre existem em anexo a estruturas físicas de um orbe como o nosso aqui no planeta Terra. Desejo, sim, um ótimo atendimento na sequência. Sim, já receberam o primeiro atendimento nesta sala que eu vi e vejo que a irmã falou que tem outras mais situações na sequência. Desejo-vos uma ótima semana, uma ótima encarnação e quem sabe possamos nos ver numa próxima oportunidade. Bom, estamos no julho, não é garantido que eu consiga retornar ainda nesse segundo semestre, mas vou pedir para o irmão Júlio, quem sabe, no primeiro semestre de 2027, trazer mais uma temática para que, quem sabe, sejamos pessoas melhores. E fica o convite no YouTube ou no meu Facebook para que inscrevamos e compartilhemos algo que possa transformar vidas, possa transformar consciências. É o que far-nos-á pessoas melhores. É o que transformar-nos-á em seres agentes da nova Terra, sabendo assim como estamos nos tornando agentes transformadores de um mundo melhor em sua estrutura física, como também dos seres em experiência evolutiva que aqui estão aportados por meio da reencarnação e ou os que estão no mundo espiritual aguardando novas vestimentas carnais. Que assim seja, graças a Deus. Irmã, trago alguma irmã agora para fazer a finalização? Não, você pode encerrar. Tá bom. Então, assim, nessa gratidão, agradecemos com essa vibração final a Deus, a fonte criadora, a Rosa Mística de Nazaré, Maria, ao meigo Rabi da Galileia, Jesus, o Messias, aos nossos mentores individuais, à cúpula espiritual da casa, a Ramatiz, ao comando Astacheron e outros mais enfermeiros, médicos e socorristas que sempre estão de braços abertos, recebendo-nos em alegria para que tenhamos oportunidade de ascensão espiritual e assim saímos melhores, caríssimos. Essa é a vibração que quero deixar como feixe a cada um de nós, sem exceção, porque a minha felicidade tem que ser a felicidade de cada um de vós e assim sucessivamente e assim reciprocamente, aonde quer que nós estejamos, que assim seja, graças a Deus, e um ótimo retorno a cada um de nós. Obrigada.